Bem-vindo ao Codando com Moa. Nessa aula nós vamos aprender a criar a estrutura básica do projeto e vamos implementar também o Coordinator, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma pasta, porque eu não gosto de colocar as coisas tudo aqui dentro desse aplicativo, eu gosto de deixar aqui apenas as coisas que o próprio Xcode cria. Eu gosto de criar uma pasta aqui, um grupo. Vou chamar de Source. E aqui dentro eu vou colocar todos os programas, classes, extensões, componentes que eu for criar, tá? Primeiro passo é criar um subgrupo. Vou chamar esse subgrupo de Coordinator. E também vou criar aqui um outro grupo que eu vou chamar aqui de View Controller. Dentro do Coordinator, eu vou criar uma classe. Todas as minhas classes eu crio como switch-file, tá? Difícil eu criar uma diferente, só quando eu sou obrigado. Chamar ela de Coordinator. Nesse Coordinator, a gente vai implementar o nosso protocolo. Então, eu vou chamar aqui de Class Coordinator, tá? Nessa minha Class Coordinator aqui, eu vou implementar o nosso contrato, tá? Esse contrato, ela é pública, todo mundo vai poder ver ela. Ela é um protocolo, tá? E ela vem de NObject, ela pode ser usada em qualquer objeto, tá? A gente vai criar aqui uma função apenas chamada start. O que significa isso aqui? Significa que se eu implementar, está reclamando porque ela vem de... deixa eu ver aqui o que eu escrevi errado. Ah, desculpa. Ela não é uma classe, ela é uma protocolo. Desculpa o meu erro aqui, tá? Então vamos lá. O que significa? Significa que eu fiz um contrato e todo mundo que herdar da classe Coordinator vai ter que implementar a função start. Como é que funciona isso na prática? Vou criar aqui, ó, uma class teste e vou dizer que ela vem de Coordinator. Você vai observar que ele vai reclamar dizendo que a minha teste não está em conformidade com o meu protocolo. Se eu clicar aqui na bolinha, ele me sugere, ó, se eu quero implementar as stubs do meu protocolo. Quero. Ele já implementa lá para mim. Pronto, ele não vai mais reclamar, porque eu disse que eu tenho uma start. Se eu vier aqui no futuro e dizer o seguinte, que agora, além da start, eu vou ter também aqui uma desstart. Loucura, né? Mas, beleza, só para simplificar. Todas as minhas classes que eu herdei vão dar erro. Significa que eu não vou esquecer de implementar em nenhuma essa nova função que para mim agora se torna obrigatória. Isso é uma das vantagens, tá? O que a gente quer agora é só isso aqui. Então fechou. Não precisamos disso, que era só para exemplificar. E nós temos a nosso protocolozinho, né, o nosso contrato do Coordinator, que vai ter um start. Bom, agora nós vamos criar um primeiro protocolo. Desculpa, uma primeira classe, um primeiro Coordinator, tá? Que o nosso projeto, a primeira tela, vai ser uma tela de login. Então a gente vai chamar de Login Coordinator. Uma das funções do Coordinator, né, é implementar o controle de navegação. Essa aqui vai ser do iKit, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar uma classe. Vai dar o nome dela de Login Coordinator. E vai dizer que ela implementa o protocolo Coordinator. Aí vocês já sabem,
A primeira coisa que ele vai fazer é reclamar que nós não temos a função start, né? Então a gente vai aqui, vai implementar ela, que por enquanto a gente não vai fazer nada com ela. Como o nosso coordinator ele é responsável pela navegação do aplicativo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma variável chamada navigation controller, do tipo navigation controller. Por quê? Lembra que lá no nosso aplicativo, deixa eu pegar esse aplicativo aqui, meus gastos, e deixar em cima, tá? Eu gosto de deixar ele sempre em cima. No SceneDelegate, a gente implementou a nossa navigation, né? A gente criou ela, implementou uma instância dela. A gente vai movimentar, ou seja, a gente vai passar ela como parâmetro cada vez que a gente for para um novo coordinator. Por que que a gente precisa fazer isso? Porque se nós tivermos mais do que um navigation, tá? E eu chamar uma tela, abrir uma tela de um navigation diferente do principal, e eu quiser mandar ela lá da 20ª tela para root, ou seja, para o meu menu principal, eu não consigo. Por quê? Porque se eu tiver dois navigation, ele vai se perder. Então eu tenho que ter um navigation só dentro do meu aplicativo para poder controlar em que tela eu estou, para que tela eu quero ir, e se eu quero voltar para o começo ou não. Então, nós criamos ele aqui, e nós temos que receber como parâmetro aqui, nesse cara. Tá, mas como é que a gente vai receber como parâmetro? Vamos começar pelo começo. Eu defini uma variável e não inicializei ela. Ele já está reclamando, ó, que eu defini uma variável para dentro da minha classe e ela não está sendo inicializada. E isso não pode, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um inicializador e eu vou receber nesse meu inicializador um navigation controller, do tipo navigation controller. E nesse meu inicializador eu vou dizer que a minha self, ou seja, a variável que eu defini na linha 11, navigation controller, vai receber o que eu estou recebendo como parâmetro aqui no meu inicializador, que é uma navigation controller também. Você vai observar que ele já não vai mais reclamar dizendo que eu tenho uma variável que foi definida e não foi inicializada. Por quê? Porque eu estou obrigando a, quando a minha classe for inicializada, a ter um navigation. E o que que eu ganho com isso? Eu ganho com isso duas coisas. Primeiro, que inicializa a minha variável, e segundo, que agora, aqui no meu delegate, eu posso implementar. Então, eu vou implementar aqui um coordinator, que vai ser o quê? O meu login coordinator. E quando eu disser, ele diz, ó, pô, mas para implementar esse cara, para inicializar ele, você tem que passar um navigation controller. Então eu vou passar o meu navigation controller que eu criei aqui. Pronto. Já estou passando a instância que eu criei aqui para dentro da minha classe coordinator. E o que que eu faço com ela? Eu digo coordinator.start. E eu apago isso aqui porque eu não vou mais utilizar isso aqui. Vai ser dessa forma que eu vou inicializar. Agora eu estou dizendo para o meu aplicativo que o meu primeiro controlador vai ser esse login coordinator. Ele é quem vai dizer o que vai ser feito. E aonde? Dentro da função start. Então, dentro dessa função start, eu vou criar e instanciar agora a minha classe, a minha tela que eu preciso. Essa minha view controller que eu tenho aqui, eu não vou usá-la mais para nada, então eu vou apagar ela, porque ela não me serve. Ela ficou só para me dar um exemplozinho, para me dar uma brincada com ela. Não tenho mais nada aqui. E eu vou implementar aqui dentro da minha pastinha view controller um outro grupo que vai ser login. Dentro do meu grupo login, eu vou implementar uma classe chamada login view controller. Então, o nome vai ser login view controller. Essa minha classe vai ser de UIKit. Vou mostrar outra coisa para vocês, vou deixar da Foundation, tá? Quando eu digitar aqui, ó, class
login view controller e disser que ela vem da yView controller, o Xcode já coloca para mim aqui na linha 9, ó, dizendo que eu tenho que importar o YKit, tá? Eu sei que nessa minha classe eu não vou usar o Foundation, mas vou deixar aqui sem problema nenhum, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é implementar o ViewDidLoad, que é uma classe base que já vem com o yViewController. Pode ver que ele coloca um override quando eu faço isso. E a primeira coisa que eu faço, já que ela já existe, eu tenho que chamar a instância superior dela. Dentro da classe yViewController, que é uma classe criada pela equipe da Apple, está implementado o ViewDidLoad. Lá dentro ele deve fazer coisas. Como eu quero que ele execute as coisas que ele faz lá, eu digo para ele chamar a classe superior. Isso aqui é legal a gente discutir um pouquinho no vídeo que eu vou gravar sobre orientação a objetos, tá? Por enquanto, vamos ficar assim, self.view.background, a gente já viu isso, vamos mudar a cor para .green. Vamos botar uma corzinha verde. Se eu rodar agora vai funcionar? Não, ele não vai fazer nada, vai ficar preta. Por quê? Porque lá na minha login coordinator eu não fiz nada ainda. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que implementar minha view controller, que é quem? Login view controller, e tenho que dizer self.navigationcontroller.push, passando essa minha view controller e animando. Ou não, tanto faz. Agora, se nós rodarmos, ele vai apresentar uma tela verde. Show? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a criar grupos para organizar a nossa vida. Aprendemos a criar um protocolo e que esse protocolo é um contrato que, quando utilizado, ele obriga você a implementar o seu contrato. Aprendemos que nós precisamos ter um único Navigation Controller no nosso projeto para nós não nos perdermos. Aprendemos a criar um inicializador, que é uma injeção de dependência. Isso cria uma dependência ao ser implementada essa minha classe, e essa dependência se torna obrigatória. Dessa forma, todo mundo que implementar Login Coordinator é obrigado a inicializar passando um Navigation Controller. E garante para mim aqui que eu vou ter um Navigation Controller para mostrar a minha tela. Deixa eu apagar essa linhazinha em branco aqui, eu tenho toque com linha em branco, tá? Legal. Na função start que está definida no nosso contrato, eu simplesmente inicializei a minha view controller e mostrei ela. Dentro do meu grupo view controller, eu criei um subgrupo login e implementei um login view controller, tá? Isso nós aprendemos. Outra coisa que a gente vai aprender é que eu posso clicar com o botão direito no meu grupo e mandar ele ordenar por tipo ou por nome. Eu quero por nome. Isso vai deixar minhas pastas sempre em ordem alfabética. E isso me facilita a vida, porque quando o meu cérebro acostuma que está em ordem alfabética, ele procura ela mais rápido, tá? Por hoje é só. É isso que eu queria mostrar para vocês. Como a gente criar um coordinator e como organizar um pouquinho essas classes que a gente vai criar, porque não serão poucas. Vocês vão ver que lá na metade do projeto já vai ter um monte de classe para a gente se perder muito fácil. Mais uma vez, obrigado pela preferência e pela paciência, e nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos implementar de fato essa nossa view login com os campos que serão necessários. Um abraço a todos e até a próxima.